Agora chegamos a 1990, quando se deu a Guerra do Golfo. O que motivou a Guerra do Golfo Pérsico foi a acusação do então presidente do Iraque, Saddam Hussein, de que o Kuwait praticava uma política de superextração de petróleo, causando uma queda nos preços e prejudicando a economia iraquiana. E Saddam aproveitou o momento para reivindicar outros problemas antigos entre os países e exigiu uma indenização. O Kuwait não aceitou, e então Saddam ordenou no dia 2 de agosto de 1990 que suas tropas iraquianas invadissem o território do Kuwait, onde se encontravam os poços de petróleo. E é nesse momento que a ONU entra na história. Vocês se lembram quando eu falei da ONU, né? Ela é uma entidade cujo objetivo é fazer a manutenção da paz entre as nações. Enfim, ela não gostou nem um pouco dessa invasão do Iraque ao Kuwait, e então emitiu um documento exigindo a retirada imediata das tropas. É óbvio que o malucão do Saddam Hussein estava pouco se lixando para o que a ONU pensava e se recusou a retirar as tropas do local. Então a ONU autorizou uma invasão militar do Iraque por um grupo de países, e eles eram Inglaterra, França, Egito, Síria, Arábia Saudita, e todos esses países foram liderados, sabe por quem? Duvido vocês acertarem. Sim, os Estados Unidos, o arroz de festa de guerra. Os Estados Unidos entraram no conflito no dia 17 de janeiro de 1991. Na verdade, eles estavam desesperados para resolver esse impasse, já que o Kuwait e o Iraque eram seus maiores fornecedores de petróleo. Eles organizaram um grande ataque aéreo que em pouco tempo deixou o Iraque destruído. Ataques esses que eram exibidos quase em tempo real pelas TVs, e eu mesmo me lembro das chamadas ao vivo da guerra. Mas enfim, Saddam Hussein talvez tenha subestimado que naquele tempo eles viviam um momento pós-Guerra Fria, então os Estados Unidos estavam livres para agir na área sem pressão soviética, que passavam por uma crise naquele ano. O Iraque até que tentou envolver outros países árabes no conflito. Eles atacaram Israel com esses Scud soviéticos, com a esperança de que Israel contra-atacasse, o que poderia gerar algum tipo de apoio ao Iraque por parte dos outros países árabes que participavam de uma espécie de aliança anti-Iraque. Mas a diplomacia americana e o dinheiro agiram mais rápido e eles conseguiram convencer Israel a não contra-atacar, presenteando o país com baterias antiaéreas Patriot. E numa medida de desespero, talvez, o Iraque também promoveu o ecoterror, despejando petróleo no Golfo Pérsico. Sem apoio e sob ataque forte dos Estados Unidos e seus aliados, Saddam Hussein aceitou o cessar-fogo proposto pelo então presidente americano George Bush no dia 28 de fevereiro de 1991. Porém, Saddam Hussein não largou o osso assim tão fácil. O cessar-fogo só foi aceito pelo Iraque em abril. O saldo dessa guerra foi de centenas de pessoas mortas, entre civis e militares, e pela primeira vez a gente teve uma cobertura total de uma guerra pelos meios de comunicação, e muitas vezes, como acabei de falar, ao vivo. Cobertura essa que mostrou bombardeiros, mortes e destruição. O Kuwait perdeu quase 10 bilhões de dólares com a queda de produção de petróleo, mas logo voltou a ser independente. Já o Iraque, apesar do Saddam Hussein continuar no poder, sofreu sanções econômicas e perdeu prestígio mundo afora. Os Estados Unidos, grandes vencedores, assumiram após o conflito o papel de única potência mundial. Porém, uma grande onda de ódio contra os americanos por parte do povo árabe passou a ganhar força, e vocês sabem o que isso acabou resultando anos mais tarde. Enfim, agora tem a Guerra do Iraque que derrubou o regime de Saddam Hussein,